Você quer aprender a criar um plano de teste usando o TestLink? Então fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender como criar um plano de teste para executar os testes que a gente veio projetando aí ao longo dos vídeos do canal. Então se você não assistiu os vídeos de como projetar casos de teste e cadastrá-los no TestLink, não deixe de assistir os vídeos que estão disponíveis no canal. A ideia desse plano, assim como qualquer plano de gerenciamento de tarefas ou gerenciamento de projetos, é a gente definir o que vai ser feito, como vai ser feito e quando vai ser feito. Usar o TestLink se torna uma abordagem bem interessante porque você cria um plano de teste que não fica somente no papel, mas é um plano que ele está implementado dentro de uma ferramenta e que você pode facilmente estar alterando a qualquer momento. Mas caso seja necessário você colocar esse plano num papel e gerar um documento, a gente vai ver que o TestLink também possui ferramentas que permitem criar esse plano no formato de documento, caso isso seja necessário. Então no vídeo de hoje vamos ver na prática como criar esse plano dentro do TestLink a partir dos casos de teste que a gente já criou e que já veio produzindo ao longo do canal. Então vamos lá. Então abrindo aqui o TestLink, né? Então eu vou logar na ferramenta e aqui eu tenho as opções que a gente já começou a mostrar aí nos primeiros vídeos, né? Então eu tenho as opções de especificar requisitos e eu tenho a opção aqui de especificar casos de teste. Nos casos de teste eu estou aqui dentro do meu projeto biblioteca. Eu já tenho aqui 30 casos de teste, entre 4 casos de teste exploratórios e mais 26 casos de teste funcionais, que a gente já mostrou aí como especificar esses casos de teste nos últimos vídeos. Para a criação do plano de teste, eu posso colocar também uma coisa que é interessante, né, é eu colocar quais são as plataformas que estão sendo utilizadas, né? Então aqui eu já cadastrei, eu tenho o Android, iOS, o Chrome, o Firefox, o Windows 10, né? Então veja que é um conceito bem abrangente, né, que pode envolver sistema operacional, navegador, normalmente é o que a gente vai estar avaliando. Então voltando à tela principal, então a gente tem aqui do lado direito, né, a gestão de planos de teste. Então aqui eu vou selecionar a opção de gestão de plano de teste para criar o meu primeiro plano de teste. Esse plano de teste eu vou chamar ele de plano geral, que é um plano que vai conter todos os casos de testes projetados até então. É um plano ativo e público. E eu vou criar um plano de teste chamado emergencial. Nesse exemplo aqui eu estou criando um plano de testes diferentes, né? Porque, por exemplo, em um determinado momento vai que a execução desse plano de teste total ela dura 2 horas, mas aí eu preciso eventualmente colocar versões em produção que às vezes talvez eu não tenha essas 2 horas disponíveis, né? Então aí eu já estou criando um plano de teste emergencial, né, com esse objetivo. Na tela principal veja que ela já modifica totalmente, né? E aqui agora eu tenho disponível o plano de teste geral e o plano de teste emergencial. Caso eu queira fazer alguma alteração em relação a esse plano de teste, eu posso clicar. Então aqui eu tenho duas opções. Eu posso criar planos de teste para plataformas distintas, com objetivos diferentes, né? Então foi aqui o exemplo aqui que eu estou colocando. Em cada um desses planos de teste eu posso adicionar e plataformas, né? Então aqui eu posso exportar e importar plataformas que já estejam cadastradas aí em outros projetos de teste, mas no caso aqui eu já tenho as plataformas cadastradas no projeto de teste biblioteca, então não é necessário. Eu também posso atribuir perfis e também executar esse plano de teste. Mas vamos lá para o nosso plano de teste geral. Então veja que eu já tenho que estar selecionado aqui o plano de teste geral. Eu não vou, a primeira opção aqui são as builds e releases que eu estou trabalhando. Então aqui nesse plano de teste geral eu vou cadastrar aqui uma primeira versão, que é a que eu vou disponibilizar, e a data da release vai ser 7 de julho de 2021. E aqui eu posso colocar outras informações sobre commits, tags, né, branches, né? Então aqui eu já coloquei a minha build 1, já com o nome da tag, né, que eu estou marcando, né? Então aqui é build 1.0, tag 1.0, e aí eu posso colocar a branch e que eu esteja trabalhando. Então aqui eu posso ir cadastrando as várias versões e o plano de teste ele vai estar sendo associado aí a uma dessas versões. Eu posso também definir metas, né? Então a ideia dessas metas é importante para o gerenciamento durante a execução, né? Então aqui eu vou criar a minha primeira milestone, né? Que é a ideia de meta, né? Então a minha data alvo aqui
Como o meu plano de teste ele está para 7 de julho, né? Então vou criar uma primeira meta que é 30 de junho para eu acompanhar. Esse 30 de junho ele está começando aqui no dia 23 de junho, então 7 dias. Então a prioridade nesse primeiro marco aí, né, é eu testar 100% dos testes de mais alta prioridade, 30% dos testes de média prioridade e 0 dos que tem menor prioridade. E aqui eu gravo. Eu vou criar também uma segunda milestone. Isso aqui não é obrigatório, certo? Mas aqui é para o gerenciamento da execução. A minha data-alvo aqui é a data 7 de julho e a minha data de início 30 de junho. Então nesse caso aqui, que é o meu, como se fosse o meu segundo sprint, né? Então no meu segundo sprint eu quero que tudo esteja 100%. Então aqui eu gravo, então isso aqui é legal porque a partir daqui eu consigo ir testando e avaliando como é que está o acompanhamento dessa sprint, né? Então aqui eu tenho de 23 a 30 de junho, é o meu primeiro milestone, né? O meu primeiro marco de progresso. E aqui eu tenho um segundo marco, que é na segunda sprint, né? Então considerando aqui que eu vou ter execução desse plano de teste no tempo aqui de 2 semanas, né? Então só para a gente avaliar como é que tudo que pode ser feito aqui, né, na gestão desse plano de teste. Adicionalmente também eu posso adicionar e remover plataformas, né? Então veja que eu já tinha cadastrado no Android, Windows, né? Mas aqui eu vou criar, vou adicionar o navegador Chrome e Firefox. Eu estou testando um sistema web, né? Então a ideia é eu verificar se nesses dois navegadores, né, então eles estão sendo se eles estão funcionando adequadamente. E por fim eu vou adicionar e remover os casos de teste. Então esses casos de teste, eu tenho 30 casos de teste aqui cadastrados, né, tanto eu posso adicionar por suítes, né, então eu posso vir aqui adicionar por suítes, ou eu posso mostrar todos os casos de teste aqui completos no painel direito. Então aqui ele mostra os casos de teste de todas as suítes que estão cadastradas. Aqui eu vou dizer se eu já posso atribuir esse caso de teste para algum testador, né? Então veja que aqui eu tenho vários testadores, já posso atribuir diretamente, eu não vou fazer isso. Mas e caso eu atribua, eu também tenho a opção de enviar notificação do e-mail para o testador. Isso aqui só é válido se o teste link tiver cadastrado com a opção de e-mail. Mas aqui eu vou marcar todas as plataformas e vou adicionar todas as plataformas ao plano de teste, ou seja, ele vai criar testes para o navegador Chrome e testes para execução no navegador Firefox. Cada caso de teste aqui que ele pegou, que está projetado, ele coloca sempre na última versão. Então todos aqui estão na versão 1, porque eu só tenho uma versão, mas se eu alterar um caso de teste desse, ele já vai aparecer aqui na versão 2. Então veja que eu tenho um caso de teste aqui que tem um rascunho final, né? Então no mundo prático, né? Então você só vai adicionar casos de teste que sejam final, né? Então não estejam incompletos, e os casos de teste aqui de média, alta prioridade e baixa prioridade, né? Então aqui a gente tem tudo caso de teste média, né? Que vai dentro daqueles milestones que a gente definiu. Então são o segundo nível, né? Então são as prioridade B, né? Fala lá, prioridade B são os casos de teste de média prioridade. E essa ordem aqui eu também posso alterar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um charter manter livres, então ele está na frente, né? Então eu posso vir aqui e alterar para que, ao invés de ser emprestar livre, ele fique em segundo lugar, né? E manter dados livres seja primeiro. Então aqui eu posso gravar essa ordem, então ele vai alterar. Então agora eu tenho emprestar livre primeiro e manter dados livres em segundos. E depois de adicionar todas as plataformas, eu vou adicionar todos os casos de testes ao meu plano de teste. Então aqui agora, clicando aqui no meu biblioteca, então veja que ele tem o plano de teste geral, e clicando aqui eu posso ver o documento, caso eu precise um documento, né, em relação a esse plano de teste, né? Então já está tudo aqui configurado, certo? Então, se necessário, a gente também pode gerar um documento. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, né, é atribuir os casos de teste para execução. Então, dado que eu tenho um plano de teste,
Então, por exemplo, eu já quero colocar alguns casos de teste associados a alguns testadores. Então, aqui eu estou com algum problema aqui na instalação, depois eu resolvo, mas aqui eu posso colocar, por exemplo, ó, que todos esses casos de teste exploratórios e eu sair atribuindo, por exemplo, para ser executado por Dosian. Eu posso adicionar mais de uma pessoa, né? Então, por exemplo, Adriele, aqui eu tenho Fael e André, aqui eu tenho Michael. E aqui eu gravo as atribuições. Então, gravar essas atribuições ela é interessante porque, então veja que agora está atribuído, né? Então, caso eu queira remover uma dessas atribuições, né? Então é só eu vir aqui e mandar excluir, certo? Então, essas atribuições são interessantes também, assim como no plano de teste, né? Então eu já estou definindo aqui quem vai fazer o que, né? O que vai fazer são os casos de teste que eu gerei, e o quando vai depender dos meus marcos de progresso que foram definidos, certo? Então aqui eu já tenho o plano de teste geral configurado, e agora eu posso vir aqui e configurar o meu plano de teste emergencial. Nesse plano de teste emergencial, então eu também vou atribuir a build 1.0, quer dizer, a build 1.1, essa data da release é 7, eu vou colocar 8 caso seja necessário, né? E a versão 1.1. Então, caso tenha algum problema na build 1.0, né? Então aqui eu já estou criando aqui a minha build 1.1. Então, voltando lá para o meu plano de teste emergencial, eu vou adicionar e remover plataformas a esse plano de teste. Então, no caso aqui, eu vou colocar só o Chrome. Então, porque esse é um plano emergencial, né? Não vai dar tempo de testar em todas as plataformas, né? Então, ele quer garantir que pelo menos o Chrome esteja funcionando, que é a mais utilizada pelos utilizadores do sistema. E aqui eu vou adicionar e remover casos de testes. Então, nesse adicionar e remover casos de teste, então, para mim, o importante aqui é a suíte que tem o emprestar livros. Então, aqui eu vou adicionar a build 1.1, vou adicionar para o navegador Chrome, fazer a marcação, né? Então, de todos os casos de teste, e vou adicionar selecionados ao meu plano de teste. Então, aqui, caso eu queira ver como é que está o meu plano de teste, mais uma vez, então aqui eu tenho acesso ao relatório, né? Com o design do plano de teste emergencial. Agora, esse plano de teste só referencia o navegador Chrome e a suíte emprestar livro. Então, aqui eu tenho todos os casos de teste que foram projetados. Nesse plano de teste, assim como eu fiz lá no primeiro, né, eu também posso atribuir casos de teste para execução. Então, eu tenho 10 casos de testes. E aqui eu posso selecionar os casos de teste e atribuir, por exemplo, todo mundo para Adriele, para Helder e para Gilton e aplicar essa atribuição. Então aqui eu já coloquei para todos, né? Posso enviar essas atribuições por e-mail e por fim eu tenho que gravar as atribuições. Então aqui já estão associados os casos de teste. Então já estão associados aqui as pessoas. Mais uma vez, essa associação ela é necessária quando eu preciso definir exatamente quem vai fazer a execução do plano de teste, mas não é obrigatória, né? Então qualquer pessoa que ela tenha acesso ao plano de teste na hora da execução, ela pode ir lá e executar aquele caso de testes. Então aqui está criado as configurações dos meus 2 planos de teste, né? E se eu quiser saber, por exemplo, no plano de teste emergencial, se tem algum caso de teste atribuído para mim, então aqui eu já tenho quais são os casos de teste que foram atribuídos para mim, não estão executados, né? Então a gente vai fazer essa execução em outro vídeo. E eu também tenho alguns relatórios e métricas que eu vou mostrar também no próximo vídeo. Enquanto esses testes não são executados, né, veja que o meu painel de métricas, né, então continua tudo zerado, né?
Então, porque eu não tenho nenhum caso de teste ainda executado. Tudo isso aí a gente vai fazer no próximo vídeo, né, mostrando como é que funciona a execução dos casos de teste dentro do TestLink a partir de um plano de teste que a gente acabou de configurar. Então, a criação do plano de teste usando a ferramenta TestLink, né, então a gente conseguiu colocar aí quem são os responsáveis, né, o quem, né, então o que eles devem fazer, né, então quais são os casos de teste que foram atribuídos para eles, né, e também a gente definiu o tempo que vai ser utilizado, né, para que eles possam executar esse caso de teste. Então, a criação desse plano de teste através de uma ferramenta de gerenciamento como o TestLink, então torna o gerenciamento muito mais fácil, né, do que você está fazendo esse gerenciamento através de papel. Então a gente vai continuar falando do TestLink, né, vamos mostrar como executar os casos de teste que a gente projetou nos dois planos de teste que a gente criou, né, então plano de teste geral e plano de teste emergencial. Então continue acompanhando os vídeos do canal, qualquer dúvida coloca aí nos comentários e aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.